Galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, tenho certeza que você já deve ter visto algum desses números, ou então deve ter escutado alguma dessas afirmações aí, ou desses termos. Por exemplo, meia xícara de farinha, caminhei um terço da estrada, comi 2/6 do bolo. Então, tudo isso aí, pessoal, tem a ver com fração. Tenho certeza que vocês já devem ter estudado um pouco sobre fração. A história da fração. As frações tiveram origem no Egito, quando geômetras dos faraós precisaram utilizar cordas para demarcar áreas de plantio ao longo do Nilo, do rio Nilo. Como as áreas nem sempre podiam ser medidas com o comprimento total da corda mestra, eles sentiram a necessidade de dividir essa corda em pedaços menores de mesmo tamanho. Então, a origem da fração veio do Egito. As frações surgiram da necessidade de registrar medidas de maneira mais precisa. E essa palavra fração, ela vem do latim fractus e significa partido. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, a fração ela veio com a necessidade de ter novas medidas, registrar novas medidas, e uma fração ela é a representação dessa divisão em partes iguais de algo. As frações têm seus termos. O termo superior é chamado de numerador, enquanto que o termo inferior é chamado de denominador. O numerador ele é onde vai ser as partes tomadas, as partes declaradas. E o denominador vai ser o total de partes, ou seja, em quantas partes foi dividida aquilo. As duas únicas regras para montar uma fração são: numerador e denominador devem ser números inteiros e o numerador nunca pode ser zero, pois não faz sentido dividir algo por zero. Então, pessoal, no numerador você pode colocar qualquer número. E no denominador, que é o número que fica embaixo, vai ser qualquer número também, só que diferente de zero. As frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho, né? um círculo aqui, uma circunferência que foi dividido em 5 pedaços iguais. Ou seja, cada pedaço desse vai ser representado pela fração 1/5, ou 1/5. Se eu retirar esse pedaço aqui pintado, eu estou retirando o quanto daqui? 1/5. Imagine como se fosse uma pizza aqui dividida em 5 pedaços. Se eu comer esse pedaço aqui, estou comendo 1/5 ou 1/5 desta fração. Agora, para as ideias associadas à fração. A primeira ideia é a fração como parte do todo, que é a mais conhecida. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes iguais. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte: 1/4, ou 1/4, certo? A maçã foi dividida em 4 pedaços iguais, certo? E um desses pedaços aqui ele é representado pela fração 1/4. E os 4 pedaços todos? A fração que representa toda a maçã, que foi dividida em 4 partes iguais, é a seguinte: 4/4. Foi dividida em 4 pedaços iguais e ainda estão aqui os 4 pedaços. Não retirei nada, então é por isso 4/4. Outro exemplo aí, ó. Imagine que aqui é uma pizza, ela está inteira, não foi dividida, por isso que aqui é 1. Aqui eu estou dividindo ela ao meio, em 2 pedaços. Então, um desses pedaços aí vai ser representado pela fração 1/2. Porque no total são 2 pedaços e eu estou com um pedaço aqui. Então, 1/2. Aqui ela está dividida em 3 pedaços. Esse pedaço aqui que eu estou retirando, ele é representado pela fração 1/3. A mesma coisa aqui, que é dividida em 4 pedaços, e aqui ela está sendo dividida em 8 pedaços. Só que agora eu estou pegando 2 pedaços aqui. Então, por isso que no numerador em cima é o 2, porque eu estou pegando 2 pedaços no total de 8. A mesma coisa aqui.
Outro exemplo aqui que a gente pode ver é essa representação, né, de figuras e frações que a gente pode associar. Aqui de novo a pizza, aqui ela foi dividida em 8 pedaços, eu estou retirando este pedaço, ou seja, 1/8. E o restante, qual a fração que representa o restante dos pedaços que ficaram? Restaram 7 pedaços de 8, então 7/8, 7/8. A segunda ideia é a fração como razão. Usamos uma fração para comparar duas grandezas, ou seja, a razão está relacionada à comparação da quantidade desejada ou observada com a quantidade total. Um exemplo aí, ó, Felipe vende balões, ele tem 8 balões, sendo que 3 deles são vermelhos. Podemos dizer que 3 em 8 dos balões são vermelhos, ou seja, 3/8. Então, eu estou comparando a quantidade desejada, que eu quero que são os balões vermelhos, com a quantidade total, que é os 8 balões. Então, a gente pode representar por essa fração, 3/8. O 3 é o número de balões vermelhos e o 8 o número total de balões. Se por acaso eu quisesse agora representar o total de balões amarelo, que estaria aí, seria 2, que são 2 balões amarelos, sobre 8, que no total são 8 balões, então 2/8. A terceira ideia da fração é a fração de uma quantidade. Para entender melhor, vamos observar esse exemplo. Francisca tem uma dúzia de bananas e vai usar 1/3 delas para fazer um bolo. Quantas bananas ela vai usar? Então, a gente tem que saber quanto é 1/3 de 12. Para saber isso, a gente precisa dividir o 12, que é a quantidade total de bananas, em 3 grupos da mesma quantidade de bananas. Então, vamos dividir o 12 para 3. 12 dividido com 3, ele vai dar igual a 4, certo? Então, aqui eu vou ter 3 grupos de bananas. Em cada grupo de bananas, vão ter 4 bananas. Então, 1/3 de 12 é igual a 4. 1/3 representa 4 bananas. E no total não são 12, então eu vou ter 1/3 aqui, 1/3 aqui e outro terço aqui. Agora, se Francisca vai usar 1/3 das bananas, então vai sobrar 2/3, certo? E quanto que vai sobrar de banana, então? Quanto é 2/3 de banana? Olha aqui, preste atenção. Se 1/3 de bananas é igual a 4, 2/3 vai ser o dobro de 1/3, certo? Vai ser 2 vezes 1/3 de 12, que é 4 bananas. Então, eu vou fazer a multiplicação de 2 vezes 4 igual a 8. Logo, Francisca vai usar 4 bananas, que é 1/3 de 12, e restarão 8 bananas, que é 2/3 de 12. A quarta ideia é a fração com quociente. Nessa ideia, a fração é um quociente, ou seja, o resultado de uma divisão. Então, essa fração vai indicar uma divisão. Então, o numerador ele vai ser agora o dividendo e o denominador vai ser o divisor. Então, eu vou armar uma continha e vou efetuar esta divisão. Então, a gente vai ter aí a divisão, né? 9 dividido para 3, que vai ser igual a 3, né? O quociente é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, que resta 0. Então, eu vou ter essa fração aqui como um quociente, ou seja, como uma divisão. Quem está em cima vai virar o dividendo, quem está embaixo vai virar o divisor e eu faço a divisão. Então, aqui vai ficar 3 inteiros. Outro exemplo aí, ó. Imagine que eu tenho essa pizza aí que foi dividida em 8 pedaços. E os 8 pedaços ainda estão aí, por isso que a fração é 8/8. Imagine agora que eu vou ter 2 pizzas, certo? Cortadas também do mesmo jeito, de 8 pedaços. Então, tenho 8 e 8. Representando aqui na fração, no total eu vou ter 16 pedaços de 8, né? Porque só está dividido em 8 pedaços iguais. Mas no total são 2 pizzas, então 16 pedaços. Se eu dividir o de cima pelo de baixo, 16 dividido por 8 vai ser igual a 2. 2 inteiros, então tem 2 pizzas inteiras aqui. Eu não retirei nenhum pedaço. Agora vamos para as leituras das frações, certo? As frações com denominadores de 2 até 9, como é que a gente vai ler? A gente lê, ó, com o denominador é 2, fala meio. Quando é 3, terço, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo e 9, nono. Exemplo aí, ó, 2/3, a gente vai ler 2/3.
Exemplo aí, 1 sobre 6, a gente vai ler 1/6. Agora, quando os denominadores é de uma potência de base 10, quando o denominador for 10, a gente fala décimo. Quando for 100, centésimo. Quando for 1000, milésimo. 10.000, décimo de milésimo e por aí vai. Exemplo, 3 décimos. 17 milésimos. Agora, nos demais casos, quando passar de 10, os outros números, 11, 12, 13, por aí vai, a gente vai ler o denominador, né? Vamos ler o numerador, o denominador e, em seguida, a palavra avos. Por exemplo, 13 sobre 30, a gente vai ler 13, 30 avos. 9 sobre 11, a gente vai ler 9, 11 avos. Frações e medidas. As frações são bastante utilizadas no estudo de medidas de grandezas. Por exemplo, a fração de uma medida de comprimento ou de um intervalo de tempo, como o ano, o dia ou a hora. Um exemplo aí, 1 hora corresponde a 60 minutos, não é isso, pessoal? Então, 1/5 de hora são 12 minutos. Como foi feito isso? É basicamente parecido com aquele exemplo lá da banana, do doce de banana. 1/5 de hora é 1/5 de 60, né? 60 minutos. Por quê? Eu vou pegar os 60 e vou dividir por 5, porque esse tempo, né? Essa hora está sendo dividida igualmente em 5 partes iguais. E aqui eu estou utilizando só uma destas 5 partes. Então, vai 60 dividido por 5 igual a 12. Então, uma destas 5 partes é igual a 12 minutos. Outro exemplo, 3 sobre 4 de horas são 45 minutos, da mesma forma. Eu vou agora pegar os 60 e vou dividir por 4, porque eu estou dividindo... Aqui embaixo fica o total que vai ser dividido algo. Então, não é a hora. Então, vou 60 dividido por 4 é igual a 15. Só que aqui eu estou utilizando 3 partes de 4. E se só uma parte de 4 é 15, 3 partes vai ser o quê? 3 vezes 15, que é igual a 45. Agora, exemplos, ó. Qual é a fração correspondente à parte colorida em cada figura? Na primeira, a gente tem a divisão de um total de 12 divisões. E temos quantas partes pintadas? Isso mesmo, 6. Então, vai ficar 6 sobre 12. Na segunda figura, temos o total de 8 divisões. E quantas partes pintadas? 4. 4 sobre 8. Na terceira, vai ficar 1 sobre 2. Na quarta, 2 sobre 6. E na quinta imagem, 3 sobre 4. O losango a seguir foi dividido em partes iguais. A parte não pintada corresponde a que parte do losango? Preste atenção, pessoal, é a parte não pintada. Eu tenho aqui 4 divisões iguais e uma parte pintada, só que ele quer a fração da outra parte que não está pintada. Então, o que não está pintado é 1, 2, 3. Então, 3 partes de quanto no total? 4. Então, é a nossa letra C, 3/4. Terceira questão. De 850 bexigas, 1/3 são vermelhas e o restante são amarelas. Quantas bexigas são vermelhas e quantas são amarelas? Então, vamos aí representar na forma da figura, né? Então, 1/3 de 840. Então, primeiro vamos dividir 840 por 3, que vai ser igual a 280. Então, vermelhas vão ser 280 bexigas, certo? Já que é só 1/3. O restante das bolas é representado por 2/3 de 840. Ó. Eu tenho 1/3 aqui e 1/3 aqui, ou seja, eu tenho 2/3, né? 2 partes de no total de 3. Então, a parte amarela vai ser 2/3 de 840. Como 1/3 de 840 é igual a 280, então 2/3 vai ser o quê? 2 vezes 280. Que é igual a 560. Logo, as amarelas são 560. Ora aí, se aqui logo de cara a gente conseguiu fazer a divisão e que 1/3 é 280, então aqui seria 280, aqui 280 e aqui também 280. Então, essa parte amarela aqui era só somar 280 mais 280 ou multiplicar por 2. Agora, na figura abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura, que equivale aos 3/5 tirados do inteiro, é... Então, vamos lá. 3/5, ou seja, 3 partes de um total de quanto? De 5 partes pintadas. Então, a figura que tem 5 partes aí, dividida em 5 partes, é a letra C. E ela está pintada somente 3 partes, representando aqui a fração 3/5.
quintos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Resolva todas as suas atividades, tire suas dúvidas com os seus professores e até a próxima aula.